eu gostaria muito de ouvir o teu comentário primeiro sobre esse contrato da Sabesp, que eu tenho, aliás, é meu amigão, meu amicíssimo particular, o dono da pedreira lá, que tem a tal da cava, né, do buraco, a pedreira está negativa, e ele vem sendo enrolado há anos, né, nesse assunto aí, de usar a pedreira dele como um grande depósito, né, de água para a região. Mas há anos ele vem sendo enrolado e continua sendo enrolado. E eu me lembro na discussão, quando houve aí a discussão do contrato da Sabesp, que a Sabesp assumiu uma série de compromissos com o município, né? Eu gostaria depois de ouvir. Só vou fazer um pequeno comentário. Uh, eu tive que entrar com uma ação, como síndico do prédio, né? Contra a Sabesp, dentro da lei do consumidor, porque no final do ano ela não fornecia água para o prédio de jeito nenhum e nós éramos obrigados a comprar aqueles caminhões-pipas famosos lá, né? Eu entrei com uma ação indenizatória contra o prédio, nós ganhamos, recebemos da Sabesp, não em crédito de água, mas em dinheiro, né? Foi para a segunda instância, não sei o que lá, mas demorou alguns anos, mas nós ganhamos. Foi um processo de mais de 30 mil reais, porque foram 3 ou 4 anos seguidos aí de compras e compras de caminhão de água. E nós que estamos no Guarujá, a gente sabe, final de ano todos os prédios ficam bombando, né? E a água não chegava, não chegava, não chegava. E nós, os dois prédios, o meu e o meu vizinho, entramos com uma ação solidária e batemos na Sabesp. Eu estou dizendo isso porque foi justamente na época de renegociação aí do contrato da Sabesp com a prefeitura. Mas fala aí, Marcelo, conta para nós essa loucura que é esse contrato. A ideia dessa pauta também é um pouco nessa linha de cidadania, né? A gente tem que, o cidadão precisa entender quais são os serviços que são prestados para ele, por quem, né? Quem são os responsáveis, né? O que está dentro dessa responsabilidade. E esse caso do serviço de saneamento, né, água e esgoto, é um que a gente acaba também, a maioria da população acaba não entendendo bem como é que funciona, quem é Sabesp, eu sou obrigado a contratar Sabesp, como é que funciona essa dinâmica, e, obviamente, essa pauta surgiu porque, nesse inverno, várias partes do Guarujá sofreram com a baixa pressão no sistema de abastecimento de água e também a falta de água em muitos setores aí, né? A Sabesp alegou que a estiagem desse ano é a terceira pior da média histórica dos últimos 10 anos. Bom, a gente não precisa perder tempo para destacar a importância do abastecimento de água e do tratamento do esgoto para qualquer cidade, né? E que a falta ou a falha desses serviços traz vários riscos e o mais grave deles ameaça a saúde pública porque afeta a qualidade de vida e facilita a proliferação de doenças, né? E do ponto de vista da economia, traz aumento nos gastos com a saúde, né, e afeta a produtividade das pessoas. E, portanto, a economia da região é prejudicada. Mas vamos tentar entender como é que fica a responsabilidade pelo abastecimento de água e o tratamento do esgoto no Guarujá. Bom, por lei, a titularidade dos serviços de saneamento básico é municipal. Mas muitos ainda acham que é do Estado, e essa dúvida é comum, porque muitos estados possuem uma companhia estatal, constituída na maior parte dos casos por uma sociedade de economia mista, para prestar os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, como é o caso da Sabesp aqui em São Paulo. Mas fiquem sabendo que não é raro encontrar municípios em que o fornecimento de água se dá sem qualquer envolvimento do Estado ou de uma empresa estadual. E esses municípios fazem isso de duas formas. Na primeira, o município atua por meio de uma autarquia ou uma empresa municipal, com o emprego de recursos públicos, e o atendimento aos usuários é feito por meio de servidores públicos
contratados em regra por concurso público. Já num segundo cenário, e cada vez mais frequente, tem-se a concessão, comum ou através de uma parceria público-privada, as famosas PPPs, onde se transfere a uma empresa privada a prestação de serviços e a realização dos investimentos. Mas voltando às empresas estatais, antes do novo marco legal do saneamento, os acordos fixados entre as cidades e a Sabesp, por exemplo, que é o caso aqui de São Paulo, se davam através do chamado contrato de programa, que funcionava como um direito de preferência, sem qualquer licitação e quase na totalidade sem a necessária discussão e participação da sociedade na contratação desses serviços. Assim, principalmente os municípios com dificuldades orçamentárias ou sem estrutura para administrar a prestação do serviço de saneamento, se viam obrigados a adotar a prestação das companhias estaduais, o que ocorria no passado sem qualquer amparo contratual, e como ocorreu por décadas aqui no Guarujá. Mas é importante ressaltar que Guarujá não é um município pobre. Vamos relembrar que o orçamento de 2022 é de mais de 2 bilhões de reais. Assim, poderia escolher outros prestadores de serviço, ou seja, não estaria obrigado a aceitar o contrato de programa da Sabesp. E falando no novo marco legal de saneamento, após muitos estudos e discussões, ele foi sancionado em julho de 2020. E o seu principal objetivo é garantir a melhoria das redes de distribuição de água e esgoto, assegurando a universalização desses serviços e estabelece, por exemplo, que até 2033, 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% a tratamento e coleta de esgoto. O marco declara também o fim do direito de preferência das empresas estaduais, extinguindo os chamados contratos de programa, firmados sem licitação ou concorrência. Ou seja, agora é obrigatório realizar uma licitação com ampla discussão da sociedade através de audiências públicas e onde podem participar, além das estatais, as empresas privadas. Um ponto importante é que o marco prevê a avaliação da capacidade econômico-financeira de cada prestador quanto aos investimentos necessários à universalização dos serviços de água e esgoto. Outro ponto importante é que a Agência Nacional de Águas, a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, passa a ser reguladora do setor para resolver impasses, definir normas para a prestação de serviços e fazer o controle da perda de água. E o objetivo de uma regulação federal é reduzir as diferenças das várias formas de atuação das agências municipais, intermunicipais e estaduais. Mais uma vantagem do marco regulatório é a chamada regulação por performance, que se baseia em metas de desempenho com parâmetros mensuráveis e objetivos. Bom, mas e no Guarujá? Como está essa questão? No Guarujá, como sabemos, opera a Sabesp, que realiza os serviços de água e esgoto na cidade desde 1975 e vinha atuando até 2018 sem amparo contratual. Então, em 2018, em meio às já adiantadas discussões sobre o marco regulatório, foi aprovado na Câmara de Vereadores um projeto de lei proposto pelo Executivo que autorizou a Prefeitura a celebrar um convênio com a Sabesp e estabeleceu investimentos de cerca de 780 milhões. Incluiu também o perdão de parte de uma dívida da administração pública em cerca de 80%, passando de 88,2 milhões para 18,2 milhões, parcelados em 206 vezes sem juros. Aqui cabe a primeira pergunta. Como um município com orçamento respeitável que o Guarujá tem, fez dívidas com a Sabesp? Bom, mas o fato é que os vereadores e o Executivo, mesmo com a proximidade da aprovação do marco regulatório, entenderam que a Sabesp vinha fazendo um excelente trabalho no município e, depois de décadas, decidiram assinar um contrato, abrindo assim mão de fazer audiências públicas e uma licitação e também de buscar atrair mais investimentos privados. Dessa forma, o convênio foi assinado por Walter Sumann, o atual prefeito que foi reeleito, que na época estava no PSB, com o então governador em exercício, Márcio França,
também do PSB, garantindo à Sabesp a permanência no município por até 60 anos. São 30 anos, prorrogáveis por mais 30. Mas é preciso ressaltar que o contrato previa a possibilidade de rescisão antecipada mediante acordo entre as partes. Digo previa porque, curiosamente, um ano depois, em 2019, um ano antes da sanção do novo marco regulatório, foi assinado um aditivo a esse contrato, excluindo a possibilidade de rescisão. Todos esses documentos que eu estou me referindo aqui são públicos e eu os encontrei no site da Sabesp. Eu li recentemente na tribuna que o Ministério Público de São Paulo cobrou esclarecimentos da Sabesp sobre os episódios de falta d'água, pedindo um cronograma com prazos e métodos para o pronto solucionamento do problema, mas seria interessante saber qual foi a manifestação do Ministério Público sobre essa mudança no contrato, pois eu nunca vi um contrato sem a possibilidade de rescisão. É importante registrar que o novo marco obriga, mesmo os contratos em vigor com a Sabesp, de incluírem as metas de universalização. Incluir também cláusulas essenciais, como a não interrupção dos serviços, a redução de perdas na distribuição de água tratada, qualidade na prestação de serviços, melhoria nos processos de tratamento e o reuso e aproveitamento da água de chuva. E os prestadores precisam também comprovar a capacidade econômico-financeira de atender essas metas, sob pena de seus contratos tornarem-se irregulares. Metas essas que não estão muito claras no atual convênio, no convênio vigente. Então, seria interessante que os gestores do contrato viessem a público esclarecer sobre como estão as providências em relação a essas obrigações e os investimentos para que elas sejam cumpridas, né? Até porque a falta d'água desse ano não é um caso isolado. Nesse mesmo período, no ano de 2020, moradores de diferentes bairros também sofreram com o desabastecimento de água. E a Sabesp classificou aquele episódio como a pior seca dos últimos 20 anos. Ou seja, todo ano estamos vivendo a pior seca em décadas. Mas o problema persiste. A Tribuna publicou recentemente também que a Prefeitura tem se reunido com a Arcesp, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo, para debater o tema, e disse em nota que cobrou a revisão do contrato da Sabesp junto ao município, incluído o incremento de investimentos. Para finalizar, a prestação de serviço, principalmente de serviços essenciais, como o fornecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto, além de obrigação do município, deve ser eficiente, contínua e adequada, conforme estabelece o Código do Consumidor. Então, devemos cobrar dos gestores públicos, que permitiram que a Sabesp continue operando por tantos anos no município, ganhando muito bem para isso, que os investimentos sejam feitos e que estejamos preparados para os próximos períodos de estiagem. E para que o nosso desenvolvimento econômico, que é baseado no turismo e no setor imobiliário, não seja prejudicado. É isso aí, Jean. Não mudou nada. Sobre esse assunto, Marcelo, eu ia fazer uma pergunta, mas você, no final da tua fala, já praticamente respondeu o que eu ia perguntar. A gente sabe que tem outras cidades que são servidas pela Sabesp e não tem reclamação. O serviço é excelente. A gente sabe que tem cidades que optaram pela municipalização da distribuição de água e do saneamento e também não tem reclamação. E a gente sabe que tem outras cidades ainda que esse serviço é feito por particulares e também funciona. E na contramão, a gente sabe também que tem cidades, seja Sabesp, seja municipalizada, ou seja particular, que as reclamações pipocam, como é o caso aqui do Guarujá. Então, na minha conclusão cartesiana e de leigo, o problema vai estar nos órgãos regulatórios, né? Seja da municipalidade, esses conselhos todos de abastecimento. Então, o que o Jean contou para a gente aqui só vem reforçar isso. Tem que ser esse movimento de fiscalização a partir do prejudicado. Senão, vai continuar esse problema, e como você falou, todo ano vai ser a pior seca das últimas décadas. Em Santos não tem a pior seca das últimas décadas. Tá? A justificativa,
Não, desculpa, Marcelo. A justificativa é sempre a mesma, né? É sempre a mesma. Da questão do manancial que vem daqui do Planalto, do setor do Planalto ali. Ok, a gente entende, a gente já entendeu que o problema é esse. O que a gente precisa ver é o seguinte: você vai ficar aqui por 30 anos mais 30, esse é meu ponto. Eu preciso que esse problema Não, e seja resolvido. já passou o tempo dos investimentos. O Guarujá teve aquele boom na década de 70 e 80 e não teve a contrapartida em investimento, para esse aumento brutal da população, principalmente na temporada. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é um contrato sem cláusula de rescisão, eu nunca vi isso, né? Vê que havia na primeira versão, depois foi aditivado e aí tiraram a cláusula de rescisão, eu nunca vi isso, né? Então, é um contrato que você está refém, você não pode cancelar ele, né? Então, a Sabesp pode pintar e bordar que você não pode cancelar o contrato, eu nunca vi isso. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que foi as vésperas da aprovação do marco regulatório, curiosamente, né? E aí, por 30 anos, mais 30, né? A gente perdeu a oportunidade de discutir essa questão de forma mais democrática, digamos assim. E na verdade também tem mais um detalhe, né, nessa história toda, que é a descaracterização das autarquias, né? A ANA é uma autarquia, então ela deveria ser gerida como autarquia. Não, ela está vinculada hoje ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Quer dizer, é um absurdo isso. É um absurdo, né? Você ter uma autarquia vinculada ao Ministério. Não foi para isso que foram criadas as agências regulatórias, né? Tem que ter independência, é isso mesmo. Elas tinham que ser independentes, né? Então é mais uma desse governo desgoverno, né? É absurdo.